Olá, meu nome é Anderson Miranda e essa é a apresentação do meu pitch, avaliação do módulo 3 da pós-graduação em análise de dados da Faculdade Descomplica. Aqui trataremos sobre a aplicação de análise de dados e faremos uso de ferramentas de análise de dados para auxiliar uma escolinha de futebol, sub-17, sub-15 e sub-13. Nesse slide, podemos ver o que será tratado nessa apresentação. Primeiramente, faremos uma breve introdução sobre análise de dados, logo em seguida contextualizaremos um pouco da aplicação da análise de dados, vamos expor o nosso problema, qual é o público que atinge esse problema, depois a solução prática para solucionar e, por fim, o resultado e a aplicação dessa análise. A análise de dados, por si só, ela nada mais é do que um processo que visa inspecionar os dados, promovendo uma certa limpeza, uma transformação e uma modelagem a partir de algoritmos estatísticos e matemáticos, gerando dessa forma informações que são úteis e auxiliam na tomada de decisão. Como vocês podem ver na imagem do lado direito, né, você tem os dados, esses dados eles passam por um tratamento e uma certa análise que vão gerar uma certa informação, e essas informações elas serão de grande utilidade para tomadas de decisão. E daí a gente vem ver o surgimento do conhecimento. A análise de dados ela é de extrema importância para o mercado moderno, principalmente nessa era digital, em que ela vai fornecer parâmetros para que se possa haver as melhores escolhas e as melhores decisões. A partir daí surge o data-driven, que são as decisões orientadas a dados. E isso daqui tem sido de grande relevância para alavancar empresas, para melhorar o potencial de empresas, indústrias, e pode ser aplicado a inúmeras situações, desde a indústria, do comércio, a empresas, até mesmo uma escolinha de futebol, entre outros. Desde que hajam dados para serem trabalhados, podem ser aplicados em diversos locais. Para esse nosso projeto, iremos utilizar um problema real e trabalharemos com dados reais de uma escolinha de futebol, onde iremos visar simplesmente o ajuste técnico do posicionamento de atletas de futebol, de atletas mirins. E a partir dessa identificação de posicionamento, poderemos direcionar o seu treinamento, poderemos aumentar a sua performance, a performance do seu talento, e podemos corrigir as suas fraquezas, os seus pontos fracos. O nosso público-alvo, nesse caso, é uma escolinha de futebol que trabalha com crianças e jovens entre 11 e 17 anos. Após a devida análise, limpeza, exploração e seleção desses dados, como solução prática para realizar a classificação desses atletas mirins, faremos uso de algoritmos de machine learning, ou aprendizado de máquina, possibilitando uma análise mais aprofundada em detalhes que passam muitas vezes despercebidos aos olhos humanos, encontrando padrões que possibilitem uma classificação mais assertiva. A classificação consiste em identificar a qual categoria uma determinada amostra de um problema ela pertence. Para tal, faremos uso de ferramentas como Scikit-learn, CatBust ou XGBoost. Para realizar o nosso aprendizado de máquina, são necessários dois tipos de dados. O primeiro deles são dados supervisionados, que são utilizados para treinamento. Para tal, utilizaremos os dados fornecidos pela UEFA, que está disponível no banco de dados do Kaggle. Nessa base, constam as informações referentes a 2.500 atletas profissionais e mais de 143 atributos. Dentre os atributos que serão utilizados para treinamento e posteriormente para identificação dos nossos atletas mirins, constam dados como posição, idade, altura, o peso, força, velocidade, controle de bola, desarme, passes corretos, passes errados, pênaltis convertidos, faltas convertidas, gols realizados, assistências, interceptações, entre uma série de outros. Afinal de contas, estamos contando com 143 atributos diferentes. Após realizado o nosso treinamento e cruzado com os dados dos nossos atletas mirins, será possível identificar qual é o posicionamento ideal para cada um desses atletas, o que nos dará um direcionamento e foco no treinamento específico para cada um deles, corrigindo os atributos falhos e elevando a performance em campo de cada um desses atletas. Chegamos ao fim dessa apresentação. Essa foi a apresentação do meu pitch da pós-graduação em análise de dados da Faculdade Descomplica. Muito obrigado.